O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou o documentário Chica da Silva, A Descoberta do Testamento. Com quase 52 minutos, a produção revela detalhes pouco conhecidos da vida de Chica da Silva a partir do documento histórico que está sob a guarda do Tribunal Mineiro. Veja na reportagem de Cid Marcos. Com sorrisos e bate-papo, o clima era o de uma grande estreia. Uma grande expectativa em conhecer um pouco sobre o inventário dela, mais sobre a história dela. E não poderia ser diferente. O documentário tem como base o testamento de Chica da Silva, que permaneceu desaparecido por mais de 200 anos e hoje está sob a guarda do TJMG. O Tribunal de Justiça demonstra uma preocupação muito grande, não apenas com o acervo histórico, mas com o aspecto cultural. E por isso estamos divulgando esse vídeo, esse documentário, que demonstra não apenas o achado desse testamento, mas o que nele se contém e a importância disso para a história do Brasil. Chica da Silva, A Descoberta do Testamento, é uma produção original da Diretoria de Comunicação do TJMG. A jornalista Kátia Matos foi a repórter e roteirista do documentário. Me surpreendeu, acho que vai surpreender a quem assistir, é uma imagem diferente da Chica da Silva, daquela que a gente conhece nos filmes, nas novelas, né? A gente descobre que ela não é nada disso, é uma pessoa, uma senhora, né? Era uma senhora daquela época do século XVIII, agia como uma senhora do século XVIII, foi respeitada. Daniele Ostalácio, jornalista e servidora do tribunal, também participou da produção e fez a matéria especial que está no portal do TJMG. O testamento ele ilumina alguns aspectos da vida dela, assim, a questão da religiosidade, né? Onde as filhas estavam, né? Que era no recolhimento de Macaúbas, que era para onde iam as filhas da elite para se educarem, ter uma vida virtuosa, ter bons casamentos. Então mostra-se uma mãe preocupada com as filhas, ela fala do que ela deixa para a mãe, então preocupada com a mãe também. Então é um documento muito interessante por dar voz à própria personagem, né? Antes da exibição do documentário, a solenidade de lançamento foi aberta com o discurso da juíza Lívia Borba. Que o testamento que hoje será objeto desse importante documentário lance novos olhares sobre a vida de Chica da Silva. A juíza era diretora do Foro da Comarca do Cerro quando pegou o testamento e encaminhou o documento histórico em segurança para o tribunal. Esse documento estava num cartório da Comarca do Cerro e quando eu assumi a comarca, o tabelião me entregou o documento e eu entendi que o lugar ideal para dar a maior divulgação seria na memória do judiciário. O presidente do TJMG, desembargador Correia Júnior, ressaltou a importância deste resgate histórico e cultural de recuperação do testamento. Nossa expectativa é que, por meio do testamento, novas historiografias sobre Chica da Silva possam ser construídas. E ali mesmo, no telão do auditório do Tribunal Pleno, o documentário foi exibido sob olhares atentos. Quanto mais perguntas nós fizermos nesse sentido, a gente vai cair numa esteira que reconduz uma escrita da nossa história e uma recolocação, inclusive, da Chica da Silva nessa sociedade. O filme, com quase 52 minutos, aborda a descoberta do testamento. Isso ajuda a desmistificar narrativas que não condizem com a realidade. Francisca da Silva de Oliveira, das origens como escravizada no século XVIII até a ascensão social, ao se unir com João Fernandes de Oliveira, um dos homens mais ricos e influentes do Império Português naquela época. Eles se conhecem ali muito rapidamente, vão estabelecer uma relação, ele vai comprar a Chica do Manuel Pires Sardinha, e em dezembro ele vai alforriá-la. O filme traz à tona muitas informações sobre a personagem que são desconhecidas pelo grande público. A gente tem que celebrar o retorno de um documento público a uma instituição pública que abre para consulta esse livro de testamentos. Não tem só o testamento da Chica da Silva, tem vários outros testamentos durante um período alargado do Tijuco, né, do Arraial do Tijuco. E no caso da Chica da Silva, tem novidades, como que ela dispôs os seus bens. Nós temos um departamento de restauro de documentos e ele vai ser reconstituído e vai então ficar à disposição da sociedade.
dos curiosos e dos estudiosos, né? Mais do que os próprios curiosos. E isso é uma forma de resgatar a maneira, né, daquela época e ainda mais pela figura da Chica da Silva, que é um ícone da nossa história, né? Quem assistiu se encantou. Excelente, né? Uma oportunidade de conhecer a história de outra forma. Vem nos mostrar essa Chica histórica, essa pessoa, né, que era um produto do seu tempo. Nem vilã e nem heroína, né? Uma mulher do seu tempo importantíssima.